primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Que o triuno e majestoso Deus prossiga sendo amado, obedecido e glorificado. E nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã, sabe por quê? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. E ele prossegue: tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente. Aí até aquele coro: e nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, o nosso Rei já está no trono. Desse trono ele jamais sairá. Prossigamos caminhando com essa consciência em fé. E mais, diante desse Rei, um dia, e esse dia está se aproximando, com os nossos olhos contemplaremos todas as nações prostradas diante dele. Todos os povos prostrados diante dele. Toda a língua dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é uma parte da pastoral. E a segunda parte é que o apóstolo Paulo, na carta de Deus aos Efésios, no seu capítulo 3, logo no primeiro versículo, ele diz: por esta causa sou prisioneiro de Cristo Jesus. É assim que ele começa o capítulo 3 da carta de Deus aos Efésios. Raul, é assim que ele começa. Aquele que morreu por nós no Calvário, Raul. Luísa, que maravilha, Luísa, ele é o nosso Salvador. Por isso Paulo disse: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E há 8 dias, por ocasião do nosso encontro pactual, às 18 horas, o tema que nós pregamos aqui foi este: causas pelas quais devemos nos engajar. As causas pelas quais devemos nos engajar. E o apóstolo Paulo compartilhou conosco. Todo o capítulo 3 ele compartilha conosco esse engajamento dele por causas supremas e singulares, presbíteros. Do primeiro versículo ao 13, poderíamos falar no singular, como já dissemos aqui há 8 dias, mas didaticamente resolvemos falar no plural. Ele compartilha conosco algumas causas pelas quais ele lutou, algumas causas pelas quais ele se engajou. E ele lutou, Luciana, carinhosamente Lu, ele lutou, ele se engajou por essas causas, porque essas causas eram e foram e são supremas e singulares. Ele se engajou de tal maneira que ele foi preso por isso, mas ele não se apresenta como encarcerado de Nero. Ele não se apresenta como prisioneiro do Império Romano. Ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Eu estou preso é por Ele, é pela causa dEle, é pela obra dEle, é pela expansão do seu reino. E aí compartilhamos com os irmãos no plural algumas dessas causas.
A primeira, Paulo diz logo nos versículos 2, 3, ele diz: foi dispensado a mim, foi confiada a mim a dispensação da graça favorável aos gentios. Aí a causa pela qual ele se tornou prisioneiro de Cristo. Deus confiou a ele a administração da graça voltada para os gentios. E por essa causa ele se engajou, por essa causa ele lutou, e por essa causa, Felipe, ele estava preso quando escreveu essa carta, guerreiro, preso. E nós não encontramos esse homem murmurando, não encontramos esse homem em desespero, nós não encontramos esse homem revoltado, nós encontramos o homem convicto de que estava ali por uma causa nobre e singular. E a primeira, a dispensação da graça de Deus confiada a ele. A administração da graça voltada para os gentios. Por isso ele nos é apresentado por Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, como o apóstolo dos gentios. Segunda causa pela qual ele se engajou, lutou e se engajou, João, porque é supremo, é singular. Ele diz, os versículos 4, 5, o mistério de Cristo que ele recebeu. Emerson, que maravilha! Paulo havia recebido uma revelação do mistério de Cristo. Mistério de Cristo, seu Emanuel, meu irmãozão Emanuel, o pai de Marcelo, e a sua mãezona Isabel. Mistério, o senhor sabe disso, é um crente raiz, ou são crentes raízes. Mistério significa, criança, sabe o quê? Um segredo que estava guardado e agora foi revelado. Essa é a palavra mistério na Bíblia. Um segredo que estava guardado por vontade de Deus, mas que na hora certa ele disse, agora eu vou revelar. E ele revelou ao apóstolo Paulo, Cida querida. Ele revelou aos apóstolos e profetas da nova administração, da aliança da graça, Tiago. E Paulo diz, por essa causa eu engajo o mistério de Cristo. A revelação que nos foi dada em Cristo. Uma revelação, um detalhe da revelação, Ilka, supremo e singular. Então ele diz, por esta causa eu estou preso. Por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo. Por esta causa, preso ou solto, eu continuarei engajado. É isso que ele está dizendo, João. Por esta causa, se me deixarem viver, eu continuarei engajado nela. E se for para morrer por ela, eu morrerei também por essa causa. Terceira causa, falando no plural pela qual ele se engajou, e ele logo inicia, por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo, diva. A revelação do mistério, qual é? Judeus e gentios, fazendo parte do mesmo e único corpo de Cristo Jesus. Esse é o mistério da causa segunda de Cristo. Judeus e gentios fazendo parte do mesmo e único corpo de Cristo Jesus. Está lá no versículo 6. Os profetas da antiga administração da aliança da graça não haviam recebido o detalhe desse mistério. Foi dado na hora certa. Judeus e gentios no mesmo corpo. Os profetas da antiga administração da aliança da graça, eles não tinham esse conceito do corpo, esse mistério do corpo. E nesse único e mesmo corpo, judeus e gentios. Apocalipse 5:9, homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, louvado seja o Senhor. Aí Paulo diz, por esta causa eu me engajo, eu me dou, por esta causa eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Não é lindo não isso? Quarto, ele prossegue no texto dizendo, a partir do versículo 7 e 8, os versículos 7 e 8, por esta causa, a pregação do Evangelho. Ele diz, olha, por isso eu fui constituído ministro do Evangelho. Para isso eu fui constituído ministro do Evangelho. Pela causa da pregação do Evangelho. Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo.
Vale a pena se engajar na propagação do Evangelho de Cristo. Aline, há pouco chegou com as suas 3 preciosas flechas. 3 crianças que o Senhor Deus concedeu a ela e ao Fabrício. E ela tem compartilhado conosco as batalhas peculiares que ela tem enfrentado na proteção dos seus filhos, no cuidado deles. Enquanto você adentrava, Aline, eu quero compartilhar com a igreja. Enquanto um dos seus bebezinhos estava no colo da minha esposa, eu estava dizendo: que bom, um dia, ele vai enxergar plenamente. No novo céu eu vou vê-lo enxergando, meu rei. Então é por essa causa, pela pregação do Evangelho, continue firme, Aline. Vale a pena batalhar pelos seus príncipes. E conte com a ajuda, como já está recebendo, da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Mas tem uma outra causa aí, nós estamos caminhando para o encerramento da pastoral. Uma outra causa pela qual Paulo diz: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo. Sabe qual é? A multiforme sabedoria de Deus é demonstrada, ela é propagada na igreja e através da igreja para os próprios anjos. Gente, isso é demais. A igreja, ela prega para os anjos. A igreja, ela é como que uma obra de arte de Deus apresentada aos anjos. Sabe como os anjos ficam? Os anjos eleitos, aqueles que não caíram, mas alguns comentaristas acham também, inclui aí aqueles que caíram, nenhum problema com isso. Os próprios anjos eleitos ficam, eles já sabem que Deus é sábio, mas quando eles veem judeus e gentios, homens de todas as tribos, povos, línguas, num só corpo, os anjos ficam. Aí Paulo diz: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. E por último, encerramos o sermão de há 8 dias dizendo, está lá no versículo 13, 14, 12, os versículos 12, 13 e 14. Paulo diz que ele se engajou pela causa do propósito eterno de Deus. Porque tudo que ele havia dito antes, ele diz, faz parte do propósito eterno de Deus. E ele diz, por isso ele diz, por essa causa eu sou prisioneiro de Cristo. Que causa? O propósito eterno de Deus. A igreja existe em prol de um propósito eterno. A igreja existe por um propósito maior. Não diminuamos a nós mesmos, queridos. Nós existimos por um propósito maior. Nós existimos para o propósito de Deus. A agenda nossa é a agenda de Deus. A nossa agenda é a agenda de Deus. E a agenda de Deus determina a nossa agenda na terra. Por esta causa, disse Paulo, eu sou o escravo de Cristo, prisioneiro dele, estando preso, hein? Agora eu quero perguntar a você, e você? Que é membro da igreja, da mesma igreja da qual Paulo também é membro. A diferença é que hoje Paulo está com a igreja militante, triunfante, e vamos falar disso à noite. Efésios 3, agora do versículo 15. A partir do versículo 15. Vai ser outra causa. Por esta causa me ponho de joelho. Sermão parte 2. Versículo 14, melhor dizendo. Por esta causa me ponho de joelho. Corrigindo aqui. Do 1 ao 13. Por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo. Do versículo 14 até o último versículo. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família na terra e nos céus. Então a diferença de Paulo hoje é que ele está com a família triunfante. Ele já está lá. Nós estamos aqui hoje na família militante. Mas logo, logo haverá o encontro último e para sempre. A família da terra vai se encontrar com a família que está nos céus.
A família militante vai se encontrar com a família triunfante e para sempre com ele viveremos no novo céu e na nova terra. Agora a pergunta que eu faço a você é: e você também já se encontra assim engajado nessa luta? Você já se encontra engajado nesse propósito eterno? Você faz coro com Paulo? Então prossigamos. E tem momentos para manifestar isso, tem que manifestar isso o tempo todo. Mas dentro desse tempo todo existe agendas. Exemplo, dia 11 agora. Dia 11 foi citado aqui. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina, através do seu ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo. Ela vai se encontrar lá no bairro Coab Maçangano, onde fica a residência do presbítero Adualdo, a sua amada esposa auxiliadora e as suas flechas Talita e Tiala. Lá nos encontraremos a partir das 19h30, mas o trabalho se inicia às 20h. E lá estaremos para pregar o Evangelho, em prol do qual Paulo disse: por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo. Então vamos lá, gente, vamos lá. Eu sei que depois de um dia de trabalho a energia está pouca, mas lembre-se, você existe em prol do propósito eterno de Deus. Chega em casa, toma um banho. Se não der tempo de tomar um banho, vai direto para lá. Vai lá. Vamos pregar o Evangelho de Deus no dia 11, lá na Coab Maçangano, a partir das 20h. Existem outras causas dentro dessa daí. Mas só reforçando. Você existe por um propósito maior. Você existe por um propósito eterno. Então que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Isso é tão maravilhoso que Espúgio, dando aula numa escola de pastores que ele fundou, foi dessa escola de pastores que surgiu aqueles clássicos Lições aos Meus Alunos, 3 volumes, e mais 2 obreiros aprovados. Livraço. Vendido pela editora PES ou PES, dependendo da regionalidade do nosso país. E é nessa escola que ele diz para os seus alunos, dialogando com esses alunos que expujam hoje a dizer: se a rainha da Inglaterra, fazendo coro com outros servos de Deus, convidarem vocês para serem embaixadores da Inglaterra, não aceito. Porque vocês, pregadores, já são embaixadores do reino de Deus. Deus seja louvado. Não tirando o valor de ser embaixador de uma nação, porque Deus também se importa com a política. Mas, acima de tudo, embaixadores do Rei Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. E você que está nos acompanhando, por qual causa você está engajado? Por qual causa você está engajado? Então engaje-se. Se você está nos acompanhando há um bom tempo, mora aqui na cidade, nunca nos visitou, visite-nos, será um prazer. Aqui estaremos com um sorrisozão para te receber, aqui estaremos com um abraço para te receber, aqui estaremos com o café e bate-papo com os irmãos, mas muito mais, aqui estaremos como porta-vozes do nosso Rei Jesus Cristo. Fiquemos de pé e vamos orar pela divisão das classes, pelos nossos professores, que terão aí, graças a Deus, de 40 a 50 minutos, suficiente para a aula. Aniversariantes, e aproveitar e orar pelas verdade, guerreiro. Acontece essas coisas, homem. Permita-me. Vamos orar também pelos aniversariantes. O muito amado Diácono Luciano, superintendente, juntamente com o Ronielso, eles nos lembrou sobre isso. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta manhã do dia do Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui neste espaço como igreja do Senhor. Muito obrigado porque já fomos abençoados aqui pelas leituras feitas, pelos cantos entoados, as orações apresentadas, oferecidas a Ti.
Muito obrigado porque também estamos alegres ao contemplarmos os nossos irmãos e as nossas irmãs. Obrigado por aqueles que estão aniversariando hoje e irão aniversariar no decorrer desta semana que se inicia. Abençoa-os, acima de tudo, que eles vivam para te amar, te obedecer e te glorificar. Ainda em tempo, Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa o nosso Brasil, abençoa, Senhor, os nossos professores, os nossos alunos, as nossas classes, a nossa escola bíblica. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Catecúmenos, novos convertidos, procure o presbítero Humberto. Jovens, procure o presbítero César. Crianças, procure as professoras Luísa e Raul. Um prazer tê-los aqui conosco, viu? Querida Denise trouxe hoje Raul e Denise. Um prazer, queridos. Ou Raul e Luísa. Adultos, permaneçam aqui no templo. Adultos. Adolescentes, já sabem, né? Procura o irmão Glênio, com apoio aí do presbítero.